noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um culto infantil e muito, mas muito obrigada pela presença de vocês que têm nos acompanhado. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez, Senhor, estar aqui na sua presença. Peço que nos abençoe, Senhor, que nós tenhamos um culto abençoado, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Fique conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, como foi lançado o desafio semana passada, hoje a gente vai mostrar as crianças que fizeram o culto nos seus lares, junto com seus familiares. Vamos lá? Vamos dar início ao nosso culto doméstico. Eu vou pedir o Nicolas para estar orando para começar. Nicolas. Papai do céu, que nós tenhamos aqui, Senhor, que é conosco. Em nosso Filho Jesus, amém. Amém. Eu vou convidar a irmã Nice para trazer a mensagem. Olha, eu vou ler o versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos repetir? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos deixar Deus entrar na nossa casa e continuar cuidando de nós, como Ele sempre cuidou. Vamos abrir nossas portas e deixar Papai do Céu entrar na nossa casa. Amém. Agora vamos louvar? Deixa Jesus em meu lar reinar. Deixa Jesus em meu lar reinar. O inimigo vencido será. Deixa Jesus em meu lar reinar. Deixa Jesus em meu lar reinar. Deixa Jesus em meu lar reinar. O inimigo vencido está. Deixa Jesus em meu lar reinar. Que assim seja. Amém. Irei fazer a oração de encerramento. Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, Senhor. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na minha vida, Senhor, na minha família, Pai. Agradeço por tudo que o Senhor vem nos provendo. Senhor, te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Olá, crianças! Que saudade! Semana passa tão devagar e eu fico louca para chegar esse momento de estar aqui com vocês e com a Bia. Mas, cadê a Bia? Vamos chamar ela? Comigo? 1, 2, 3 e... Bia! Bia? O que aconteceu, Bia? Tia, tô muito chateada. Nossa, eu estou vendo, tá chateada mesmo. Não pode ficar chateada assim, uma princesinha toda emborrada. O que tá acontecendo? Tia, lembra daquela minha prima que eu falei de Jesus pra ela? Lembro, aquela que aceitou Jesus e que estava toda feliz, que você estava ajudando? Eu lembro. É essa mesmo, tia, essa mesmo. Tia, ela agora espera pra mim fazer tudo com ela. Tia, ela não quer orar sozinha. Ela não quer cantar sozinha. Ela não vai à igreja sozinha. Tia, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Ah, tia, eu não quero mais. Calma, Bia. Coitadinha da sua prima. Ela precisa da sua ajuda. Como assim, tia? A sua prima tem em você uma figura de liderança. E você deveria ser muito feliz com isso. Você é como se fosse uma líder dentro da sua família. E ela te vê assim, entendeu? Tia, eu sou só uma criança que só tenho 5 anos. Não. O líder é o responsável por ajudar as pessoas. Nós falamos sobre ganhar almas e também falamos sobre discipular.
Esse papel de discipulado, que é o cuidar das pessoas, é a figura do líder. Quando ganhamos uma pessoa para Jesus, precisamos cuidar dela, ajudar, aconselhar, ensinar. Você é a líder dela. Tia. Não, tia. Não. Não. Calma. Você está muito chateada mesmo. Mas você tem que entender que você tem uma grande missão. A missão de ajudar a sua prima a chegar ao céu. Tia, eu tenho que fazer isso? Claro. Você está parecendo, sabe quem? Jeremias. Jeremias foi exatamente assim. Quando Deus falou para ele que separou ele para uma grande obra, ele falou que não, porque não passava de uma criança. E você está assim, se comportando da mesma forma emburrada. Conta aí a história que vem. Jeremias foi um grande profeta, mas antes da obra de Deus acontecer na vida dele, ele precisou aceitar que era capaz. Assim como Jeremias, muitos outros na Bíblia foram líderes e fizeram coisas incríveis. Alguns até muito pequenos. Se eles podem, você também pode. Você pode, Bia. Com o poder do Espírito de Deus, você pode ser uma grande líder e ajudar muito a sua prima e a sua família. Vamos ver uma coisa muito especial que vai te dar uma animada, tá bom? Tá bom. Então vamos ver então. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Corajoso como Sansão, amigo de Deus, muito inteligente como Salomão. Você pode
tia, eu posso fazer tudo. Eu não posso fazer tudo. Tia, Calma. eu tenho a força. Isso é verdade. Você tem a força do Espírito Santo. Mas vamos com calma. Todo líder precisa se preparar. Tia, mas ela já tá me esperando, tio. Eu tenho que ir, tio. Eu tenho que fazer. Tem que fazer, tem que falar, tem que ensinar, tio. Antes de qualquer coisa, um líder precisa estar preparado. Por exemplo, você precisa saber o que você vai falar para ela. Você precisa saber o que falar quando ela estiver triste, o que falar quando ela estiver animada. Você precisa ser a boca de Deus nessa terra. E para isso você tem que estudar muito a Bíblia. Você tem que estar preparado. Não adianta só ser forte e não saber o que fazer. O líder, ele tem que ser preparado. Entendeu? E existem coisas que são características marcantes de um líder. E eu vou mostrar agora para você. Vamos ver. Olá! Hoje nós vamos aprender algumas características de um líder. Vocês sabem que o nosso maior líder foi Jesus, né? Ele que nos ensinou e ensina, né? Até hoje, através da sua palavra. A primeira característica, compromisso. Né? O líder, ele é fiel, é leal nas horas e coloca o dever acima de tudo. Empatia, ele sente a sua dor, ele sente a sua falta, ele se coloca no seu lugar e está pronto para te ajudar. Tem firmeza e tolerância, ele sabe ouvir e entender os seus liderados. O líder, ele surpreende, ele faz surpresas, né? O que a gente menos espera, pum, vai lá e acontece, né? Ele foca em sua missão, não perde tempo, fica feliz. E mesmo se a ideia for de outra pessoa, ele aceita. A ideia é boa, ele aceita e ele sabe passar para os seus liderados. E principalmente, ele prepara os líderes. Ele ajuda outras pessoas a chegar à liderança e não espera nada em troca, né? Então aqui nós aprendemos 6 características de um bom líder. Que ele tem compromisso, ele tem empatia, ele tem firmeza e tolerância, ele nos surpreende, ele foca na sua missão e ele sempre está pronto para preparar outros líderes. Olá! Versículo de hoje. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar e entregue aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. 2 Timóteo 2:2. O versículo que a gente acabou de ver agora, lá de 2 Timóteo, fala sobre que a liderança precisa ser dada a pessoas que tenham habilidade, pessoas que já sejam preparadas. Você viu isso? Eu vi. E que tem... Isso aí, que essa pessoa ela tem que ter o dom de receber a palavra de Deus e ensinar outras pessoas a vontade do Senhor. Ah, tá. Eu vi isso, né? Exatamente. Você já nasceu para ser uma líder? Opa! Muito forte, né? Gostei. É isso aí. Na Bíblia existiram muitas pessoas que fizeram história e foram líderes maravilhosos. Homens e até mesmo mulheres que lideraram o povo e tiveram que lidar com essas situações que você passou, de às vezes ficar um pouco chateado pelas pessoas não quererem muito, mas Deus honrou a fé deles. Você conhece alguma história de um líder assim, bíblico? Tia, a minha mãe me contou uma história de um moço que ele abriu um mar e um montão de gente passar. Eu acho que isso foi uma coisa importante de líder, né? É, você agora citou um dos principais líderes da Bíblia. Vamos ver aqui. O nome dele é
Moisés. Moisés, ele fez uma coisa incrível. Ele libertou o povo de Israel, tirou o povo do Egito e conduziu à terra prometida. E para fazer isso, ele passou pelo meio do mar. Isso aí que minha mãe me contou. Exatamente. Moisés tem uma história incrível. O povo, uma vez, fez muita bagunça. Deus ficou muito chateado e queria botar o povo todo de castigo. Nem queria mais vir ver o povo. Não falou, não vou mais com vocês. Moisés intercedeu pelo povo e falou assim, eu prefiro que eu fique de castigo, mas não faça isso com o povo. Olha como um líder é importante. Tia, eu vou ter que fazer isso um dia? Provavelmente. A liderança muitas vezes se coloca em situação meio ruim para que seus liderados fiquem firmões com Deus. Mas eu tenho outra liderança aqui muito legal para te mostrar. Um outro líder muito bacana foi Davi. Davi foi líder, mas ele foi um líder diferente. Tia, é aquele menino que derrotou o gigante? Davi, ele derrotou o gigante quando ele ainda era bem pequenininho. Uma criança também, viu? Só que Davi derrotou o gigante e depois disso, ele virou o rei de Israel. Ah, tá. Então, a minha mãe já me contou um pouco essa história também. Tia, é bem legal também. Ele também foi um grande líder. Outro líder muito importante que fez uma coisa diferente foi Neemias. Neemias, você conhece? Acho que não, isso eu não lembro, não. Pois é. Neemias, ele viu que o povo estava numa situação muito difícil. O muro da cidade estava totalmente quebrado. E Neemias organizou o povo para reconstruir o muro. O muro que rodeava uma cidade inteirinha. Nossa, tia. Pois é, eles fizeram isso em tempo recorde. Você sabe por quê? Porque um líder nunca consegue fazer nada sozinho. Ele sempre precisa de ajuda. O líder tem que motivar as outras pessoas para fazerem o trabalho junto com ele. Por exemplo, você precisa motivar a sua prima a caminhar e ir as duas caminharem junto, rumo ao céu. Ah, tá, entendi. Um líder sempre precisa de ajuda. Mas eu vou te mostrar isso de uma forma mais divertida, tá bom? Vamos ver. Por favor, você pode me ajudar? Todo líder precisa de ajuda. Incentive os seus coleguinhas a ajudá-lo também. Seja humilde, seja gentil. Um líder sabe ser educado. Olá, crianças! Hoje, o vovô Matusalém vai contar mais uma curiosidade para vocês sobre o profeta Samuel. Ainda criança, Deus já falava com ele. Em 1 Samuel 3,10 diz: E veio o Senhor e o chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, porque o teu servo te ouve.
Samuel aprendeu a ouvir a voz do Senhor e sempre obedeceu. Por conta disso, Deus usou sua vida de maneira poderosa. Samuel orava e Deus respondia. Ele orava porque sabia que sozinho não era nada. Sem Deus, não tinha nenhum poder. Samuel foi um dos maiores líderes do povo de Israel. Ele foi o último e o mais importante juiz, até ungir o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. E depois, ele também ungiu o rei Davi, ainda menino. Seja um bom líder, como foi Samuel. Nunca se esqueça que Deus está em primeiro lugar. E sempre ore ao Senhor. Até o nosso próximo encontro. Tia, adorei esse vovô Matusalém. Tia, ele é inteligente, né? Ele sabe muita coisa. Tia, eu também posso mandar dúvida pra ele, não posso? Tia, eu adorei o que ele falou, adorei o que ele contou. Tia. Você pode mandar dúvida para ele. Hoje você está acelerada. Tia, essa história que ele falou do Samuel. Tia, é aquele que tem uma música, né? Samuel, não é? Sim. Tia, a gente já falou um pouco da história dele aqui, porque eu me lembro um pouquinho. Sim, nós contamos a história dele aqui. Ele era o bebezinho da história, você se lembra? A mãe dele não podia ter filho e chorou e orou ao Senhor e Deus ouviu. Me lembrei, sim, é a Ana. Isso mesmo, muito bem. E ela entregou Samuel no templo, lembra? Lembra sim, tia. Adorei muito essa história. Tia, eu aprendi muito hoje. Tia, gostei muito. Tia. Calma. Agora nós também vamos falar de uma outra coisa muito interessante, que é o maior de todos os líderes. Tem um maior? Tem. Foi o maior de todos. Foi grande. Foi. Esse líder é Jesus. Mas é claro que foi Jesus. Isso mesmo. Jesus foi o maior líder de toda a história. Ele fez uma coisa muito interessante. Ele escolheu 12 discípulos e passou 3 anos ensinando esses discípulos como se tornarem líderes maravilhosos. Ele fundou a igreja e falou que eles deveriam cuidar das suas ovelhas. E é por causa dele que a gente já aprendeu sobre Pedro, Paulo, Barnabé. Lembra deles? Que fundaram igrejas e foram líderes. Eles foram líderes iguais a Jesus, igual ao ensinamento dele. Jesus disse que se eles o amassem, cuidariam das suas ovelhas. Se nós amamos Jesus, temos que ser líderes e ajudar no crescimento da obra. Tia, estou muito animada, tia. Essa é uma coisa, é uma missão, né, tia? Muito importante. Muito importante. Você gosta de desenhar? Eu adoro. Então agora a gente vai ver essa missão através de desenho. Combinado? Vamos ver. Essa é a história do maior líder de todos os tempos. O seu nome é Jesus. Jesus veio a esse mundo enviado por Deus para salvar a minha vida, a sua vida. Jesus esteve aqui e, para nos ajudar a chegar aos céus, fundou a igreja. A igreja é um local onde temos a oportunidade de aprender mais de Cristo e mais de Deus. Jesus, por 3 anos e meio, esteve aqui discipulando pessoas que foram capazes de fazer o Evangelho e a Palavra de Deus chegar a cada um de nós.
um dos discípulos que ele discipulou e formou como um grande líder da igreja foi Pedro. Pedro foi um discípulo que, através da pregação do Evangelho, ganhou muitas almas para Cristo. Porém, Pedro ainda não estava totalmente pronto, pois, quando Jesus foi levado à morte, Pedro negou a ele. Jesus já tinha dito que isso ia acontecer. E Pedro, por 3 vezes, negou a Jesus. Uma das vezes que ele negou a Jesus foi diante de uma fogueira. Essa fogueira ficou marcada na mente de Pedro. Pois é, um belo dia, ele voltou a pescar, esquecendo da obra que o Senhor tinha falado na vida dele. Mas Jesus, diante de uma fogueira, assando peixes, disse assim: Pedro, você me ama? Pedro disse: claro que amo, Senhor. Então ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus perguntou e disse: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro então entendeu que precisava deixar a pescaria de lado e virar um pastor que edificaria a vida de muitas ovelhas, através de cartas, de pregações e do ensino da palavra. A lição que Pedro deixa para cada um de nós é que também, por mais dificuldade que temos condições de cumprir o chamado do Senhor, a pregar o Evangelho e a apacentar suas ovelhas. Suas ovelhas são cada uma pessoinha que aceita o Senhor como Jesus. Você que conhece alguém ou já pregou para alguém e essa pessoa recebeu Cristo, também tem a oportunidade de ser um líder de Deus, um líder de Cristo através da pregação do Evangelho. Hoje eu deixo para você o grande desafio. Seja você também um líder. O desafio dessa semana é você enviar um desenho bem legal de um líder da Bíblia que te inspira. Combinado? Viu, Bia? Liderar é uma forma de amar. Quando nós nos dispomos a liderar dentro da casa do Senhor, ou uma pessoa, ou dentro da nossa família, e fazer aquelas pessoas discípulos de Cristo, nós estamos mostrando 2 tipos de amor. Amor a Deus e amor também a outra pessoa. Isso é muito lindo. Não é verdade? Uhum. Tia, Oi. eu quero. Pode falar, vai. Tia, eu quero ensinar. Tia, eu tô muito animada. Tia, eu quero ir, eu quero falar. Eu tenho que ficar minha prima, tia, eu tenho que falar, eu tenho que passar, eu tenho que passar. Calma, isso é muito bom. Como eu disse, você precisa se preparar e realmente ir. A igreja chegou até aqui justamente assim. Uma pessoa liderava outras pessoas e essas pessoas também ficavam com esse mesmo entusiasmo. Como eu. Eu ensinando para você. E aí você fica todo animado ensinando para sua prima, que também vai ficar toda animada e vai ensinar para outras pessoas. E assim a igreja vai crescendo através de um líder. Você entendeu? Entendi. Tia, agora posso ir? Tia, eu tenho que falar. Tia, Você vai pra onde? Tia, eu tenho que falar, tia, eu tenho que contar, eu tenho que cantar. Ela tá me esperando, eu vou ensinar ela. Ela vai ser uma líder, tia, muito poderosa, igual a mim, tia, assim. Então vamos pelo menos dar tchau para as crianças? Vamos lá. Tchau, crianças! Então, crianças, estamos encerrando mais um culto infantil. Espero que vocês tenham gostado da forma que foi passada, que foi feito com muito amor para vocês. E semana que vem vai ter mais, tá bom? Vamos lá? Vamos fechar os olhinhos para orar com a tia? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, pelo culto de hoje, Senhor. Que a mensagem, Senhor, que aqui, Senhor, foi passada para as crianças, que vem entrar no coraçãozinho delas, Senhor, em sua mente, Senhor, no decorrer da sua vida, Senhor. E que o Senhor abençoe, Senhor, todos que estejam conosco, Senhor, nesse momento, Senhor. Que o Senhor abençoe todos os lares, Senhor. E que tenhamos um restante da semana abençoada. Em nome de Jesus, amém.
beijo para vocês. Até semana que vem. Olá! Hoje eu vim aqui porque eu descobri que sou uma líder. Então, eu vou liderar vocês. Eu vou caminhar com vocês. Nós vamos cantar juntos. Nós vamos orar juntos. Eu vou ensinar as histórias para vocês. Vou pedir ajuda e colaboração de todos, para que todos nós possamos aprender muito mais da palavra do Senhor. Ben, nós vamos orar. Gil, nós vamos cantar. Cantem comigo. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é joelho no chão. Diz que uma vez, diz que duas ou três. E se não atender, diz que outra vez. Meus queridos irmãos, hoje nós queremos falar a respeito dos efeitos da quarentena, do isolamento social pelo qual nós estamos atravessando em função da Covid-19 causado pelo coronavírus. E também falar sobre como ele influencia a nossa vida e principalmente a vida dos idosos, para que nós possamos compreender essas coisas. Tantas informações desencontradas, uns dizem uma coisa, outros dizem outras, mas é necessário que nós possamos trabalhar baseado na palavra de Deus. Nós encontramos na palavra de Deus, lá na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 8, os versículos 28, ou melhor dizendo, o versículo 28. Este versículo nos diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero fazer um paralelo deste versículo com o capítulo 45 de Gênesis, os versículos de 4 a 8, que é o desfecho da história de José do Egito, para podermos compreender como que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. José do Egito, como é chamado, ele foi vendido pelos seus irmãos, movidos de inveja, movidos de ciúme, porque já há bastante tempo Deus estava se revelando a José as coisas que haveriam de acontecer e que ele estava no centro dessas coisas futuras, através dos sonhos que ele teve. Ele contou os seus sonhos a seus irmãos e eles não tiveram dúvida em interpretar, pelo menos em parte, os sonhos de José. Será que nós vamos, juntamente com o nosso pai, nos inclinarmos diante de ti e assim por diante? E aquela inveja foi crescendo do coração de seus irmãos, até que um belo dia, seu pai
Jacó, diante da situação dos nômades, pastores de ovelhas, e os seus irmãos estavam no local distante, pastoreando o rebanho, e Jacó então encarregou José de fazer-lhes uma visita. Desta visita para ver como eles estavam, enfim. E quando José chegou onde seus irmãos estavam, eles viram ali a oportunidade de se livrar do seu irmão, o sonhador. Aí vem o sonhador. Vamos então matá-lo, vamos acabar com a vida dele. Então o seu irmão, o Rúben, disse que para eles não fazerem isso, não matar o seu irmão e entristecer muito o pai deles na velhice, e sugeriu que jogassem José na cova, e então eles acataram a ideia. Mas a ideia de Rúben era depois voltar lá na cova, na cisterna, e retirar a José e mandá-lo de volta para seu velho pai. Mas nesse ínterim veio uma caravana de ismaelitas que iam para o Egito. Então eles viram ali a oportunidade de obter um lucro com a venda do seu próprio irmão. E eles resolveram então vendê-lo. E quando Rúben foi de volta à cova para tirá-lo de lá, ele já não estava mais ali. E a história, os irmãos conhecem bem, aqueles que não conhecem, pega lá no livro de Gênesis, e nós encontramos ali toda a história. E José foi vendido e levado ao Egito. E lá, o capitão da guarda de Faraó o comprou e levou para sua casa. E nesse ir para a casa de Potifar, era o nome dele, do capitão da guarda, José, era um jovem muito bonito, enfim, e isso despertou o desejo da mulher de Potifar de conquistar aquele jovem. E ela partiu então para conseguir o seu intento. Mas acontece que José escapou das mãos dela, e ela, chateada porque não tinha conseguido o seu intento, ela inventou uma história para o seu marido, que José tinha atacado, tinha agarrado ela, em outras palavras, e então ele foi levado para a prisão. Ele foi preso. E lá na cadeia, ele foi entregue ao carcereiro, e Deus, a palavra de Deus diz que Deus estava com ele, José, e ele caiu nas graças do carcereiro. E o carcereiro viu nele alguém que podia ser uma pessoa confiável. Então deu a ele a incumbência de cuidar dos demais presos. Mas nesse de cuidar dos demais presos, o carcereiro ficou, de certa forma, tranquilo, porque tudo que José fazia dava certo, e José dava conta do serviço. E quando ele estava lá, preso, o copeiro do rei e também o padeiro, eu não sei qual foi a transgressão que eles cometeram contra o faraó, que o faraó mandou
eles dois para a prisão. E quando eles foram para a prisão, eles ficaram também sob a responsabilidade de José. E José viu que certo dia eles estavam com semblante muito caído, estavam tristes, e então perguntou a eles, o que estava acontecendo. Então eles disseram, olha, nós tivemos um sonho, eu tive um sonho, disse o copeiro, que estava diante de uma vinha e lá nasceram 3 sarmentos ou 3 brotos, e esses brotos davam uvas já maduras, e eu pegava aqueles cachos, espremia no copo de Faraó. E então José disse o seguinte, eu sei o que quer dizer esse sonho, eu posso interpretar para você. Olha, você vai ser recolocado numa posição de copeiro-mor do rei. Esses 3 brotos que saíam da videira são 3 dias. Dentro de 3 dias, essas coisas vão acontecer. Daí me chega o padeiro e conta também um sonho que ele teve. Disse para José, também tive um sonho. Sonhei que carregava no cesto pães brancos e dentro desse cesto nós vemos na parte superior, dizia, as aves do céu vinham e pegavam esses pães, esses 3 cestos, e comiam. Então José disse para ele, olha, é o seguinte, eu tenho a interpretação também. Esses 3 cestos são 3 dias. Mas acontece que para você a resposta não vai ser muito favorável, porque dentro de 3 dias o rei vai mandar te enforcar e você vai ficar pendurado no madeiro e as aves do céu vão descer e comer as suas carnes, assim como estão fazendo no cesto. E assim nós vemos o que aconteceu. Então, em 3 dias, o rei deu um banquete para os seus grandes e lá estavam muitos convidados. E então ele trouxe o copeiro e colocou no lugar devido. E também pegou o padeiro e mandou enforcar. Então, o copeiro se lembrou de que quando ele estava lá na prisão e que José interpretou o sonho dele, José falou com ele, olha, quando você for colocado na tua posição de volta, lembre-se de mim, faça menção do meu nome diante de Faraó. E ele se esqueceu. Então, nesse dia que as coisas aconteceram, ele disse, olha, dos meus pecados lembro agora. Aí disse para Faraó, tem lá no xadrez um homem, contou a história toda. Por quê? Porque Faraó tinha tido um sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras que saíam do rio Nilo, e ele não sabia qual era a interpretação das 10 espigas gordas, bonitas, enfim, que brotavam na terra, e as 7 magras, que as magras comiam as gordas, assim como as vacas magras comiam as gordas. E então esse copeiro disse, olha, lá no xadrez tem um homem chamado José, e ele fez a interpretação do meu sonho e a do padeiro.
E tudo aconteceu conforme ele falou. Então o rei mandou chamar a José e disse: olha, eu sonhei, e contou o sonho. Então José disse: olha, a interpretação do seu sonho. O seu sonho é um só. As vacas gordas são 7 anos de fartura. As espigas gordas, bem granadas, são 7 anos também de fartura. E as espigas magras, como as vacas magras, são 7 anos de fome. Então você deve arrumar alguém que administre bem e recolha em celeiro para que nessa época da miséria, enfim, isso possa acontecer. Então, meus irmãos, o tempo não nos permite ficar alongando. Concluindo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. José foi chamado segundo o propósito de Deus. Deus tinha um propósito na vida dele. Era que através dele toda a terra pudesse ser poupada naqueles anos de fome. E os seus pais e seus irmãos foram levados para o Egito para procurar comida. Então, meus irmãos, nós vemos aí que quando eles chegaram lá no Egito, José já tinha sido colocado como governador, enfim, com toda a autoridade, e eles reconheceram a José, ou melhor dizendo, José os reconheceu, mas eles não reconheceram a José. Mas quando José se deu a conhecer, eles acharam que José agora ia às forras, ia se vingar deles. Então eles chegam à conclusão, agora que nós vamos entrar no texto que eu falei, que é fazer um paralelo com Romanos, que é Gênesis 45, de 4 a 8. Diz assim: José disse mais a seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, não vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, que não haverá lavoura nem cega. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra. Então, nesse período, José pôde elaborar o porquê da sua prisão, o porquê que ele foi vendido. E isso não causou nele nenhum trauma e nenhum desejo de vingança para com seus irmãos. Então, meus irmãos, nós sabemos que essas coisas botam as pessoas para baixo, o isolamento social, principalmente os mais idosos que estão vivendo já a síndrome do ninho vazio, isto é, seus filhos já casaram, ou bateram asa e foram embora. Agora a casa está vazia. E nesse tempo, quando não se pode nem visitar, eles certamente serão muito afetados. Em outro vídeo, quem sabe, eu falarei sobre a questão do afetamento, da quarentena, o isolamento social. Que Deus possa nos ajudar a vencer esta batalha, porque Ele está no controle de tudo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber nossas notificações.